Presidentes estaduais do Partido Verde decidiram hoje, em reunião do Diretório Nacional da sigla, apoiar o ex-presidente Lula nas eleições de 2022. Além disso, a legenda definiu que vai integrar a federação partidária, hoje formada pelo PT, PSB e PCdoB. Segundo José Luiz Pena, presidente do Partido Verde, o apoio a Lula e à federação vai ser oficializado em reunião da Executiva Nacional do partido, ainda sem data definida. Antes de fechar acordo com os partidos de esquerda, o Partido Verde também cogitou formar uma federação com Cidadania e outros partidos de centro. Começo por você, professor Eduardo Grim. A situação das federações partidárias, ela veio a ser uma alternativa que teremos que ver, evidentemente, como ela se comportará. Não são as antigas coligações proporcionais. As federações vão exigir que os partidos trabalhem como se fosse um partido juntos no Congresso ao longo de 4 anos. Lembrando que no meio desses 4 anos teremos eleições municipais. Os partidos não poderão desfazer a federação sob pena de sofrerem penalidades da Justiça Eleitoral. E a federação partidária que vier a ser composta, ela deverá ser a mesma em todos os estados, ou seja, diferentemente das coligações nas quais os partidos faziam diferentes arranjos para apoiar diferentes candidatos a governador e eventualmente até de presidente, vai significar uma unificação dos palanques. Bom, isso tudo tem, primeiro, para a candidatura Lula, um efeito muito positivo, porque significa que a possibilidade de ter partidos apoiando eventualmente outras candidaturas vão precisar estar apoiando a candidatura, a candidatura do ex-presidente Lula. Então, Lula vai ampliando o leque de partidos que o apoiam desde uma franja mais de esquerda até o campo da centro-direita, como é a candidatura de Alckmin, dele como possível candidatura de Alckmin como candidata a vice-presidente. Ou seja, a franja ideológica apoiando o Lula é muito significativa, nesse sentido. O segundo aspecto é que para os pequenos partidos, é bom lembrar que nós, ano que vem, vamos ter a chamada cláusula de barreira ou a cláusula de desempenho de 2%, o que significa que a régua para pequenos partidos se manterem atuando e recebendo fundo partidário, tempo de televisão para fazer campanha e outros recursos, ela é muito arriscada. Então, a federação partidária para partidos como o PV, como o PCdoB, dependendo do cenário, o PSOL, a rede, ela é bastante convidativa, né? Claro que isso vai ter um custo. Qual é o custo? O PT, historicamente, nunca se mostrou um partido disposto a compartilhar poder com seus aliados. O PT sempre teve uma tradição, e segue tendo uma tradição bastante hegemônica. Então, nós vamos ter que verificar se, consolidando-se uma federação que reúna estes partidos, como vai ser o comportamento no Congresso Nacional, num eventual governo Lula, no qual, lembrando o histórico do presidente, entre 2013 e 2010, o leque de apoio que compôs a maioria de apoio do presidente no Congresso era bastante heterogêneo do ponto de vista ideológico. Então, teremos que verificar como é que isso vai se comportar nos próximos 8 anos de governo. Agora, Lula, com isso, já arranca com uma bancada de esquerda, vamos dizer assim, né, com uma certa licencialidade nesse termo, bastante significativa nessa federação partidária. Se a ele se juntar depois outros deputados do campo da centro-direita, que estão circulando em torno de Alckmin, é possível que o presidente consiga já assumir, se não com uma maioria formada, com um apoio bastante significativo. Então, nós temos que olhar esses diversos aspectos que certamente estão no cálculo político, tanto do PT quanto dos outros partidos que agora aprovam a federação partidária junto com o PT. Sim. Diogo Schelp, essa federação partidária, ela vai ter validade por 2 anos, ou seja, o que o professor vinha falando, né, de que o PT não está muito acostumado a compartilhar poder com os outros partidos que lhe dão apoio, se de fato se formar essa federação, ele vai ter que aprender, né? 1 minuto.
Vai ter que aprender, ou o que vai acontecer é esses partidos menores realmente ficarem à sombra do PT, a reboque do que o PT decidia. Eu concordo com o professor, é uma questão de sobrevivência para partidos pequenos. A gente pode lembrar aqui que o PV já teve 8 deputados, em 2014 elegeu 8 deputados e em 2018 elegeu só 4 deputados. E aí eu acho destaque aqui também a situação de Eduardo Jorge, o ex-deputado de Eduardo Jorge, médico, que foi candidato à presidência da República pelo PV em 2014, chamou muito atenção ali por ter umas tiradas espirituosas, um grande crítico do ex-presidente Lula e que agora fica numa situação difícil no PV. Ele já fez até um tweet dizendo que não é assim que se decide e que essa decisão ainda precisa passar por convenção nacional do PV, mas dificilmente ele vai conseguir impor a vontade dele nesse ponto. Diogo Schelp, Eduardo Grim, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Top of the Hour. Agora nós